Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu voltei aqui pro YouTube depois de alguns meses, porque é exatamente o que eu quero falar com vocês hoje, é sobre a gente fazer o que precisa ser feito. Quando Deus ele nos chama pra fazer algo, a gente precisa fazer. E as mães, donas de casa, vão entender que a gente sempre quer deixar pra fazer as coisas quando a gente tem tempo, quando a gente tá sozinha. Mas é muito difícil conseguir isso. Então, hoje eu simplesmente acordei, depois de ter chorado muito, me comparando com muitas pessoas na internet. E falando, Deus, por quê? Porque não quero. Mas enfim, eu resolvi abrir minha câmera, gravar enquanto eu tô aqui fazendo as coisas. E eu sei que vai dar certo. E é exatamente isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Sobre comparação. Desde quando acabou minha licença maternidade e a gente decidiu que eu ficaria em casa cuidando do neném, o Senhor tem me falado sobre a internet. Sobre vir para a internet, falar sobre ele, falar sobre as coisas que ele anda fazendo na minha vida. Só que, infelizmente, pelas comparações, enfim, a gente vai deixando pra lá. Ou a gente quer fazer e, enfim, ficar cansada. Acontece muitas coisas e a gente acaba não fazendo. E ultimamente, agora o meu bebê já tem 9 meses. E ultimamente, essa semana, Deus tem falado assim, vai pra internet, vai pra internet. E aí eu sinto que esse tempo que eu tô, é o tempo que acabou o puerpério. Eu já me sinto pronta. Sabe quando você tá pronta pra viver? Você fica tipo assim, antes eu só pensava no meu bebê. Eu tenho certeza que outras mães também eram assim no puerpério. Você só pensa na maternidade, você só pensa naquele tempo. E foi muito bom, meu puerpério não foi muito pesado. Eu sempre tinha choros, momento de choros, mas passou. Mas assim, agora que eu vejo que passou o puerpério, eu me sinto preparada pro mundo de novo. Tipo assim, eu posso sair sem o meu bebê, posso deixar ele com o pai pra me sair com alguma amiga. Eu me sinto pronta, sabe? E aí me veio até um pensamento, será que eu tô pronta pra voltar a trabalhar? E aí eu fui orar para o Senhor. E aí o Senhor foi falando comigo até de um podcast da Raquel Lima, da pregadora, e ela falava assim, sobre a internet, sobre estar na internet, né? E aí o Senhor foi falando comigo, é aqui que eu quero você. Então, meninas, estou aqui. E se você estiver passando pelo mesmo que eu, que o Senhor está te chamando para algo, e por vários motivos você não está fazendo, levanta e faça. Levanta e faça, porque o Senhor vai fazer alguma coisa através da sua vida. E assim, Deus sabe, quando a gente faz devocional, assim, é incrível que os assuntos caem exatamente no dia que você tá precisando, né? E eu vou até pegar aqui o livro pra compartilhar com vocês o que foi meu devocional de hoje. Eu tô fazendo meu devocional pelo livro da Viviane Martinello. Esse daqui. Gente, ele é tão bom. É bem pequeno, assim, o devocional, mas já tem me ajudado, é muito bom. Ele é assim, ó, tá meio dobrado aqui porque eu tava fazendo devocional enquanto eu tava com o neném no colo. E ele amassou um pouco. Mas tá vendo? Ele tem um tema, aí tem um versículo, aí ela conta uma história, aí tem a anotação, e é isso. Eu vou compartilhar até com vocês. Gente, eu tô com comida no fogo. Vou compartilhar com vocês essa parte aqui de hoje, porque foi muito forte, falou muito comigo, exatamente hoje. Olha só. Ela colocou João 21, 22. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo, até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Gente, e aí tem uma parte que ela fala assim, quantas vezes deixamos de viver o que Deus tem para nós, porque permanecemos fixadas no que acontece com os outros? Observamos as conquistas e vitórias da vida alheia e até sentimos inveja, mesmo que não gostamos de admitir, enquanto negligenciamos nossa própria jornada com Deus. Diante das muitas comparações que fazemos em nosso coração, Jesus nos diz o mesmo que respondeu a Pedro: o que lhe importa? Pare de perder tempo se comparando com aqueles que caminham ao seu lado e concentre suas energias na missão para a qual eu chamei você, seguir-me. O plano de Deus para cada um é único e personalizado. O que ele tem para João não é o mesmo que reserva para Pedro, Maria, Tiago ou você. Como vemos mais adiante nas Escrituras, a atuação de Pedro e João na edificação da Igreja de Deus se revelam formas distintas.
E por isso, na caminhada com Jesus, a comparação nos estagna. Pessoas que se preocupam excessivamente com os outros costumam ter a própria vida paralisada. Então, mulher, em vez de apenas focar no que estão ao seu redor, construa sua própria história com Cristo. O chamado é simples. Quanto a você, siga-me. E aí, minhas queridas, quanto a vocês, façam aquilo que o Senhor está pedindo para vocês fazerem. Gente, é tão simples, mas são tantas desculpas que a gente coloca, e eu volto a falar que nós precisamos fazer o que precisa ser feito, e quando nós estamos com os nossos olhos voltados totalmente a Jesus, a gente faz. Mas quando nós estamos com os nossos olhos voltados a nós e em pessoas ao nosso redor, nós colocamos desculpas. Nós falamos como Moisés: eu não sei falar. Mas quando o Senhor te chama para fazer algo, Ele te capacita. Ele sabe quem é você. Ele conhece os seus defeitos. Ele conhece suas habilidades. Ele sabe que às vezes Ele poderia ter chamado até outra pessoa que às vezes sabe falar. E você não sabe, mas Ele vai te capacitar, Ele vai te ensinar a falar. Porque nós precisamos aprender a depender de Deus. Se for pra gente fazer algo que a gente nasceu, que a gente sabe, gente, acaba sendo mais fácil. Mas falar, fazer algo, eu falo sobre falar porque eu louvo. E pra mim é mais fácil louvar. Mas o Senhor tem me chamado pra falar. E eu não sei, às vezes, falar pra outra pessoa. As pessoas falam: ai, obrigada. Eu falo: boa tarde. Sabe quando a gente se... Ai, meu Deus. Eu não consigo, às vezes, completar uma frase. Eu esqueço palavras. Mas é isso. Eu sei que o Senhor vai me capacitar. Mas é fácil estar aqui falando, tá? Isso pra vocês. Só que hoje de manhã mesmo eu precisei estar aqui, ó, com a minha mão estendida em todo lugar da minha casa, expulsando todo o espírito de neutralização, comparação, medo. Porque, olha, dê nome aos espíritos que tentam te paralisar quando você estiver orando. Porque são espíritos, e peça para Deus trocar. Eu falei: Deus, tira toda a comparação, tira todo o medo e troque por vestes de ousadia. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Então, estou aqui voltando para o YouTube de uma nova forma. Eu até pensei em apagar meus vídeos antigos, que eu não gostei, só pensando hoje, assim, eu não gosto, um vídeo tá ruim, outro áudio tá péssimo, mas é isso. Eu vou deixar porque um dia eu vou ver por onde eu comecei e aonde eu quero chegar. E assim, esses dias eu estava pensando assim, falando: Deus, na verdade já faz um tempo que eu tava com meu filho até lá embaixo no condomínio, e eu tava falando assim: Deus, se o Senhor quiser me dar o crescimento na internet, amém, mas se o vídeo que eu gravar chegar em apenas uma pessoa e ajudar aquela pessoa, é isso que eu quero. E aí, se o Senhor se eu tiver crescimento, eu sei que é algo que pode acontecer naturalmente. Gente, essa semana eu comecei a pensar que essa minha fala, essa minha oração com o Senhor é uma mediocridade. E porque assim, o Senhor, Ele é sim ou não. Com o Senhor é sim ou não. Isso é bíblico. E quando a gente fala algo além disso, nós nos tornamos mornos. E com Deus é frio ou quente. E eu percebi que esse meu momento de: ai, tá bom, Deus, se o Senhor quiser me fazer crescer, se eu crescer, amém. Eu estava vendo no morno. E com Deus é assim, você precisa falar onde você quer chegar. Quais são os seus planos? Se os planos de Deus foram diferentes do seu, amém, Ele vai te mostrar o caminho. Mas fala para o Senhor o seu sonho. E fale com detalhes. E aí, essa semana eu comecei a falar: Deus, então quer saber? Se o Senhor está me chamando para isso, me dá o crescimento, me faça grande nisso. Para um dia as pessoas, as marcas chegarem em mim, eu não sei, às vezes... Gente, a gente tem que ser doida mesmo, a gente tem que pensar em grandes coisas. Mas assim, eu não sei onde o Senhor quer me levar. Mas eu sei que o Senhor, Ele pode me dar crescimento. Então eu comecei a orar: Jesus, me dá crescimento no YouTube, me dá crescimento no Instagram, me dá crescimento. E é isso. Faça, gente. Faça o que precisa ser feito sem mediocridade, sem ser morna. Porque o Senhor, Ele precisa de uma atitude, de um olhar seu. E hoje, então, traga esse seu olhar para o futuro de uma forma focada. Se quer crescer, peça crescimento. Não fica: ai, Jesus, será? Não.
peça crescimento e peça para o Senhor te ajudar neste momento. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Um vídeo curto, mas assim, eu preciso terminar de fazer as coisas aqui em casa, preciso fazer o almoço, que a gente ainda não almoçou. E agora é quase 2 horas da tarde, eu atrasei bastante as coisas. E eu simplesmente precisava vir e gravar e colocar isso na internet, no YouTube, pra vocês assistirem. Eu sei que isso tem um endereço certo. Eu estou em paz agora porque eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Não consigo ainda fazer as coisas falando com vocês porque eu tentei fazer isso uma vez, o áudio ficou muito baixo porque eu tô sem microfone. Eu até comprei um na Shopee, gente. Mas assim, eu tenho que ficar com ele quase dentro da boca, assim, e eu preciso fazer as coisas, não dá agora. Pra ficar assim com o celular na mão, ó, se alguém tiver aí, ó, uma marca de microfone pra me patrocinar. Tenho muitas seguidoras? Não tenho. Mas olha só, eu ainda vou ter, hein? Cresça comigo, ó. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Se posicione, hein? Tchau, tchau.